Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luan, coordenador da engenharia da Labormesp. Hoje eu estou recebendo aqui o engenheiro Mário. Tudo bem, Mário? Olá, Luan, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado Então, por aceitar esse convite. ok. Esse convite desafiador. Não, precisando, é um prazer colaborar aí. Maravilha. Pessoal, hoje nós vamos falar de um item da NR10 muito importante, que é o prontuário das instalações elétricas. Mário, explica para a gente um pouquinho desse prontuário, Tá, em quais momentos nós devemos ter esse prontuário, se é bem um prontuário tá, mesmo, como é que é? tá, vamos lá. O prontuário de instalações elétricas, na verdade, é assim: são os procedimentos técnico e administrativos para controle das instalações elétricas da empresa. Tá? Esse controle é assim, ele seria, vamos simplificar para ter uma visão, seria como se fosse uma ISO 9000 das instalações elétricas. Tá? Nessa documentação, a gente monta todo o roteiro de trabalho da equipe. Então, por exemplo, eu tenho que colocar quem são os. Não preciso colocar nomes, tá? Mas eu coloco pelo menos os profissionais que são responsáveis pelas atividades de abrir um painel elétrico, fazer uma manutenção, quem tem acesso apenas a ligar e desligar os circuitos, qual o procedimento para realizar esse trabalho. Então, por exemplo, uma das exigências da norma é que, no máximo possível, exceto em extremas emergências, extremos casos onde eu não posso desligar, eu trabalhar com a energia sempre desligada. Tá? Um dos processos básicos que a NR10 fala para desligar a energia elétrica é desligar o disjuntor, colocar uma trava com cadeado, uma placa de sinalização de que aquele circuito está em manutenção, eu testar na outra ponta para ver se realmente foi desligado o circuito correto, e aí eu interligo o aterramento provisório e a partir daí eu posso mexer com a instalação de forma segura. Tá? Isso é um dos procedimentos que tem que estar dentro do prontuário, só para vocês terem uma ideia. Tá? Esse prontuário também ele é feito para organizar a documentação. Então, por exemplo, a cada ano eu faço uma medição do aterramento de para-raios e faço um laudo de para-raios. Então eu coloco uma cópia dessa documentação dentro do prontuário. Tá? Tá, ele é orgânico, né? Ele vai. Exatamente, ele vai crescendo, Tá. né? Tá? Eu coloco a documentação dos diagramas unifilar. Eu também preciso colocar essa documentação lá dentro. Tá? Se a empresa tem uma área classificada, que a gente chama de área classificada, é uma área que possa ter pós ou vapores inflamáveis. Tá? Os equipamentos elétricos que trabalham nessa área são totalmente diferentes. Tá? Quando eu compro, por exemplo, pode ser um condulete, uma caixa de passagem. Para essa área, é uma caixa especial. Então, quando eu compro esse material, ele vem com um certificado técnico de que ele atende a área EX, que é a área classificada. Tá? Então, essa certificação, esse documento do equipamento também tem que ser fixado dentro do prontuário. Tá? Ele é como se fossem várias pastas separando cada atividade. Legal. Dentro desse prontuário também, Mário, eu tenho a descrição de todos os tipos de manutenção que eu possa ter na edificação, na empresa. Sim, isso é importante ter. E quem são os responsáveis? Por exemplo, como o prontuário é obrigatório apenas para instalações acima de 75 kW, tá? Isso é importante frisar, Mário. Tá. Então, a obrigatoriedade de se ter o prontuário das instalações elétricas para organizações, empresas, instituições com carga elétrica instalada acima de Isso, 75 75 kW, quilowatts. tá? A grosso modo, então, assim, a empresa que tiver uma carga instalada acima dessa potência é obrigado a ter prontuário. Uhum. As empresas que têm uma carga menor não precisa dessa documentação. Como eu me certifico que a minha empresa tem uma carga elétrica nesse sentido? Eu consigo ver isso na conta de luz, por exemplo?
Tá, é assim, na conta de luz não chega a demonstrar isso, tá? Para ter um critério muito prático, eu consigo verificar na entrada de energia. Se a minha empresa tem cabine primária, é obrigatório ter. Tá? Tá. Ou, se é uma entrada em baixa tensão, mas eu tenho aquela caixa grande de entrada, e o meu disjuntor geral for acima de 250 amperes, ou próximo, tipo 225, eu já tenho uma carga instalada acima de 75 Legal, kW. legal Isso é ter esse apenas um critério de reconhecimento. análise rápida, né? Sim, Tá? sim. Bem, bem interessante É, isso. Porque é difícil também, às vezes a pessoa, de novo, né, não tem sim, esse conhecimento claro. em elétrica, né? Uhum, Ah, eu não sei se tem, se eu preciso, se eu não preciso. Então, acho que talvez já por esse reconhecimento visual, já tem como praxe aí, já pelo menos saber que se tem e se não tem. Lembrando, gente, claro que são situações aí, a gente está falando de, né, visivelmente, né? É importante que você tenha aí um estudo, né? Alguém que de fato fale isso para você. Assim, Mário, eu, pelo menos, o nosso princípio é qualquer informação técnica que você tenha um embasamento de um profissional claro. para poder, né, É, você ter a confiança e a credibilidade nessa informação, né? Um detalhe importante, Luan, quando o cliente, por exemplo, contrata um laudo de instalações elétricas, no laudo o engenheiro sempre faz uma avaliação da característica daquela instalação. Então, por essa avaliação, ele já consegue ter uma ideia do parâmetro da carga instalada do cliente. Então, no próprio laudo, ele já recomenda. Falou, olha, a partir esse cliente precisa ter o prontuário de instalações elétricas, tá? Ou, se não for necessário, ele não indica esse procedimento de exigência, Legal. No tá? AVC, no momento de emissão ou de renovação do AVCB, é possível obter essa informação? No AVCB isso não Não, aparece. né? É, para o AVCB isso não. Isso seria mais no laudo de instalações elétricas mesmo. Que Entendi. aí o profissional ele vai verificar o total da empresa e ele já consegue ver o parâmetro se é pertinente ou não. Legal. Bom, pessoal, esse é um documento bem complexo, né? Sim, É, como o Mário citou, acho que é um bom exemplo, né? A ISO 9000 da da instalação elétrica. instalação elétrica, acho que É, é um belo é um exemplo, bom né? parâmetro. É um bom parâmetro que você vai ter que ter todas as atividades mapeadas, né? E assim, não somente do aspecto de levantamento da parte elétrica, né? Todas as questões de elétrica, mas também a parte de segurança nisso, né, Mário? Então, por Sim, exemplo, quais são os profissionais habilitados, né, que para poder fazer as intervenções elétricas, né, as sim. APRs, né? Então, isso é um detalhe importante, tá? Eu até ia comentar com você que a gente não fala só da instalação elétrica. Para você ter uma ideia, até o ferramental necessário para desenvolver as atividades é obrigatório estar registrado no prontuário. Então, por exemplo, eu uso um alicate, não pode ser um alicate comum, de repente você tem que ter um alicate com isolação para 600 volts, tá? Toda essa documentação também ela é obrigatória estar no prontuário, Uhum. tá? Os testes desses Os equipamentos, né? testes, exatamente, que nem Uhum. assim, as empresas que já têm uma cabine primária, ela precisa, dentro da cabine, os EPIs obrigatórios. Tapete de borracha, luva de borracha de alta isolação e a vara de manobra. Esses EPIs, eles têm que ser testados anualmente para verificar se eles estão conseguindo dar o nível de proteção de isolação de 15 mil volts. Tá? Então, isso tem que constar no prontuário e no equipamento analisado vai um adesivo do laboratório com a data de validade dessa vistoria. Bacana, tem que ter uma gestão bem completa em Exato. cima de todos É, esses processos, né? é. Muito interessante, Mário. E aí também a questão dos treinamentos dos Sim. colaboradores, né? De todos os Por envolvidos, né? exemplo, a própria NR10 exige que o treinamento dos eletricistas, tá, ou da equipe que trabalha em elétrica, não só eletricistas, até os ajudantes precisam, tá, tem uma validade de 2 anos. Então, toda essa documentação precisa ser lá. Até quando a equipe contrata um terceiro para fazer um trabalho extra. Se ele for trabalhar com instalação elétrica, ele tem que exigir desse profissional os certificados de formação para informar que ele é um profissional habilitado para aquele trabalho, tá? Então, ou seja, tem que ser
um eletricista que cursou a elétrica mesmo, que fez o curso, tá? Ele tem que estar com a validação do treinamento NR10 válido. E quem trabalha na cabine primária, além do da NR10, ele tem o treinamento de CEP também, que também tem validade de 2 anos. Tá? Que é o curso básico e o curso complementar. Legal. Quem se responsabiliza pelo prontuário? É a empresa ou eu tenho que ter um profissional, por exemplo, um engenheiro de segurança do trabalho ou um engenheiro eletricista? Quem que é ali o responsável pelo prontuário? Tá. Eu digo que esse é um documento feito a 4 mãos. Tá? Então você precisa ter a orientação de um engenheiro eletricista por conta das normas técnicas exigidas e uma pessoa da empresa, ou um engenheiro de segurança do trabalho. Eu digo até agregar o pessoal do RH, tá? Bacana. Porque todos esses procedimentos e quem vai fazer as atividades envolvem uma série de detalhes dentro da empresa, tá? Por exemplo, a gente comentou sobre cabine primária. O profissional que trabalha na cabine primária, ele tem uma exigência técnica maior e tem, por conta do risco, o risco da periculosidade. Então, eu não posso deixar qualquer profissional entrar nessa área. Tá? O prontuário vai me nortear sobre isso. Falar, ó, quem na empresa, por exemplo, tem autorização para entrar na cabine? Só uma pessoa que recebe a periculosidade. Então, no prontuário já registra que é aquele determinado profissional que tem essa característica que vai ter essa atividade. Os outros vão trabalhar de uma outra forma, até foi por isso que eu falei com a energia desligada. Tá? A grosso modo, o profissional que trabalha com a energia desligada e com o sistema travado e bloqueado, ele não precisa receber periculosidade. Legal. Tá? Uma outra dúvida em relação a essa responsabilidade toda em cima do prontuário. Uhum. Um eletrotécnico pode se responsabilizar pela parte de elétrica e um técnico de segurança do trabalho pode se responsabilizar pela parte de saúde e segurança do trabalho? Para efeito de manter o prontuário ativo, pode. Tá? O que eles não podem fazer é a parte de laudo técnico. Tá? Mas manter que aí o que é tudo que incorpora lá para o laudo das instalações elétricas, isso, né? Tudo. Tá? Ele pode manter o prontuário sempre atualizado, que é um documento conforme nós falamos. Não é assim, eu fiz, entreguei e pronto. Né? A própria empresa tem que ir mantendo isso, alimentando com essas informações. Então, por exemplo, conforme eu falei, eu vou ter uma ampliação elétrica dentro da empresa. Tá? Eu vou contratar uma empresa de elétrica externa. Essa empresa vai mandar 3 eletricistas, 3 ajudantes e um coordenador. Toda essa equipe, para poder trabalhar na elétrica, eles têm que apresentar o documento de instalação, o documento da equipe, que eles são pessoas habilitadas, treinadas, e esse documento tem que ser inserido dentro do prontuário. Legal. E você tem um documento também aquela liberação formal, né? Da Cito, empresa, a APR, né? Exatamente. Formal da empresa, é importante, essa documentação sempre também está atualizada. Então é por isso que eu falei, é um documento a 4 mãos. Você tem a área elétrica, você tem o RH, você tem a segurança do trabalho, que estão sempre... Tá? E um detalhe importante que a norma frisa, esse documento tem que estar disponível à consulta dos funcionários. Bacana, tá? Bacana. Porque às vezes o profissional vai precisar trabalhar em determinada área e ali tem o procedimento para a execução de um serviço naquela área específica. Bacana. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem conversar com a gente, pode deixar aí nos comentários a sua pergunta que a gente responde, né? Eu e o Mário, a gente está à disposição de vocês para sanar as dúvidas, tá? Mário, queria te agradecer. Eu que agradeço, Luan. Imagina, muito obrigado aí por ter aceitado esse desafio. Não, né? Tranquilo. Precisando, estamos à disposição. Maravilha. Tá Pessoal, bom? E é isso. Muito obrigado. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. E a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um abraço a todos e obrigado e até a próxima. Abraço, pessoal. Até a próxima.